Durante a maior parte da minha vida, eu acreditava que tinha uma família comum. Nada de extraordinário, nada de escândalos, nada de segredos. Meus pais eram discretos, reservados, daqueles que preferem manter a vida longe da curiosidade alheia. Minha mãe sempre dizia que nossa família era simples, mas unida, e eu acreditava nisso com todo o meu coração. Cresci em uma casa silenciosa, organizada, onde cada coisa parecia ter seu lugar. Meu pai trabalhava muito, minha mãe cuidava da casa, e eu vivia dentro daquela rotina que parecia segura. Mas existiam pequenos detalhes, coisas que na época eu ignorava. O jeito como minha mãe mudava de assunto quando eu perguntava sobre o passado da família. A forma como meu pai ficava estranho sempre que alguém mencionava parentes distantes. E, principalmente, aquela caixa. Uma caixa antiga de madeira escura que ficava escondida no fundo do armário do quarto deles. Eu só a vi 2 vezes. Na primeira vez, quando tinha uns 10 anos, minha mãe a fechou com tanta pressa que parecia ter visto um fantasma. Na segunda, eu já tinha 27 anos, e foi nesse dia que minha vida inteira começou a desmoronar, porque dentro daquela caixa havia algo que não deveria existir. Uma foto. Uma foto minha, mas nos braços de outra mulher. Naquele momento eu ainda não sabia, mas aquela imagem era a primeira peça de um quebra-cabeça cruel. Um quebra-cabeça que provaria uma coisa impossível de aceitar. Durante anos, eu vivi uma mentira sem saber. Se você gosta de histórias cheias de segredos de família, mistérios e reviravoltas, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like para não perder os próximos capítulos. E me conta nos comentários, você teria coragem de descobrir toda a verdade sobre o seu passado? Minha mãe sempre foi uma mulher extremamente organizada, daquelas que dobram roupas em pilhas perfeitas e guardam documentos em pastas etiquetadas. Por isso estranhei quando ela me pediu ajuda para arrumar o armário. Havia caixas antigas e objetos esquecidos. "Laura, pega aquela caixa ali no fundo", disse ela. Puxei a caixa pesada e coloquei sobre a cama. Era antiga e cheirava a madeira envelhecida. No instante em que a coloquei ali, minha mãe empalideceu. "Não, essa não", disse ela apressada, mas a tampa já estava entreaberta. Foi quando vi a fotografia. Um bebê enrolado em uma manta branca. O bebê era eu. Eu reconheci a pequena marca perto da orelha esquerda. Mas a mulher que me segurava não era minha mãe. "Mãe, quem é essa mulher?" Ela ficou paralisada. "É uma parente", respondeu rápido demais. Algo dentro de mim gritou que aquilo era mentira. Então por que ela está me segurando como se fosse minha mãe? Minha mãe tomou a foto da minha mão. "Laura, isso não tem importância." Mas tinha, e nós duas sabíamos disso. Naquela madrugada eu não consegui dormir. Esperei a casa ficar silenciosa e fui até o quarto dos meus pais. A caixa ainda estava lá. Abri devagar. Dentro havia cartas antigas, um colar quebrado e um envelope pardo. Dentro dele havia 3 fotografias. Na primeira, a mesma mulher segurando o bebê. Na segunda, ela estava abraçada com meu pai. Não como parentes, como amantes. Na terceira, ela estava em uma cama de hospital segurando um recém-nascido. Meu pai estava ao lado dela. No verso da foto, havia uma frase escrita à mão. "Laura nasceu às 3h17, o dia mais importante da minha vida. Assinado, Elisa." No dia seguinte, fui até a casa da minha avó. A viagem parecia mais longa do que o normal, talvez porque minha mente não parava de repetir a mesma pergunta. Quem era Elisa? Quando cheguei, minha avó estava sentada na varanda, regando as plantas como fazia todas as manhãs. Ela sorriu ao me ver, mas o sorriso desapareceu no momento em que coloquei a fotografia sobre a mesa. Seus olhos ficaram fixos na imagem por um longo tempo. Era como se aquela foto tivesse aberto uma porta que ela tentou manter fechada por anos. "Eu sabia que um dia isso ia acontecer", disse ela finalmente, com a voz baixa. Meu coração começou a bater mais rápido. "Quem é Elisa?", perguntei. Minha avó suspirou profundamente antes de responder. Elisa era a irmã da sua mãe. Aquilo já era inesperado, mas o silêncio que veio depois parecia esconder algo ainda maior. "Então ela era minha tia?", perguntei. "Sim", respondeu ela, sem conseguir me olhar diretamente. "E por que ninguém nunca falou dela?"
Minha avó demorou alguns segundos antes de responder, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Porque Elisa morreu. Um frio percorreu minha espinha. Como? Perguntei. Ela apertou os dedos da mão nervosa. Houve um incêndio. O ar ao meu redor pareceu ficar mais pesado. Quando isso aconteceu? Perguntei. Minha avó levantou os olhos lentamente e respondeu. Na mesma noite em que você nasceu. Meu coração disparou. Aquela coincidência parecia impossível. Um incêndio, uma morte e o meu nascimento na mesma madrugada. Nada daquilo parecia apenas azar ou coincidência. E o bebê? Perguntei. Minha avó ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. O bebê sobreviveu. Minha respiração ficou presa na garganta. Você está dizendo que eu estava lá? Minha avó não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela segurou a fotografia com cuidado, como se estivesse segurando uma lembrança perigosa. Existem partes dessa história que sua mãe nunca quis que você soubesse, disse ela. Aquela frase fez um arrepio subir pela minha espinha. Pela primeira vez, comecei a perceber que o segredo da minha família talvez não fosse apenas sobre uma tragédia. Talvez fosse sobre algo muito maior, algo que todos haviam decidido esconder de mim durante toda a minha vida. E naquele momento, tive uma certeza perturbadora. Aquela fotografia não era apenas uma lembrança antiga, era a prova de que minha história começou muito antes do que eu imaginava. Voltei para casa e confrontei meus pais. Quem é Elisa para mim? Perguntei. Meu pai parecia destruído. Minha mãe chorava. Foi meu pai quem respondeu. Elisa era a mulher que eu amava. O choque foi imediato. Você traiu a mãe? Não, disse ele. Quando conheci Elisa, sua mãe ainda não fazia parte da minha vida. Meu mundo girou. Então por que eu cresci acreditando em outra história? Ele respirou fundo. Porque depois que Elisa morreu, tudo mudou. O incêndio aconteceu numa madrugada chuvosa. Segundo a versão oficial, um curto-circuito começou na cozinha. Mas vizinhos disseram que ouviram gritos antes do fogo. Elisa foi encontrada morta. O bebê sobreviveu. Esse bebê era eu. Você está dizendo que Elisa era minha mãe? Perguntei. Meu pai baixou a cabeça. Sim. Minha mãe começou a chorar. Eu cuidei de você desde aquele dia. Minha mente girava, toda a minha vida construída sobre uma mentira. Foi minha mãe quem finalmente contou o que realmente aconteceu naquela noite. A voz dela tremia, como se cada palavra fosse arrancada de um lugar que ela tentou esconder por décadas. Naquela noite, eu fui até a casa da Elisa. Meu coração parou. Eu não esperava ouvir aquilo. Ela continuou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu descobri que estava grávida do seu pai e perdi o controle. A discussão começou com acusações antigas, ressentimentos guardados e uma dor que nenhuma das duas conseguia esconder. Gritos ecoaram pela casa silenciosa da madrugada. Em meio à discussão, uma vela sobre a mesa caiu no chão. No início parecia apenas uma chama pequena, quase insignificante, mas havia cortinas próximas, papéis espalhados e o vento entrando pela janela aberta. Em poucos minutos, o fogo começou a se espalhar pelas paredes. Eu tentei apagar, disse ela chorando, mas o fogo ficou grande demais. A fumaça tomou a casa rapidamente. Minha mãe conseguiu sair pela porta das costas, tossindo e quase sem enxergar. Elisa não conseguiu escapar. Quando terminou de contar, ela abaixou a cabeça, como alguém que carregou um peso impossível por anos, e então adicionou algo que nunca tinha dito antes. Desde aquela noite, eu acordo pensando na mesma pergunta, se tudo aquilo foi realmente um acidente ou se começou muito antes daquela vela cair. Meu pai entrou na casa e encontrou um bebê no quarto. Ele me tirou antes que o fogo chegasse. A polícia registrou como acidente. Minha mãe assumiu o papel de mãe na minha vida. Durante anos, esconderam a verdade para me proteger. Minha avó revelou algo ainda pior. Naquela noite, havia 2 bebês na casa. O mundo parou. Elisa estava ajudando uma mulher chamada Helena, que também tinha acabado de dar à luz. Quando o incêndio começou, havia fumaça por toda parte. Meu pai encontrou apenas um bebê e acreditou que fosse eu. Depois de tantas revelações, eu já não sabia mais em que acreditar.
Cada nova verdade parecia destruir outra parte da história que eu conhecia. Foi então que decidi fazer algo que ninguém poderia contestar: um teste de DNA. Não contei a ninguém, nem ao meu pai, nem à minha mãe, nem à minha avó. Quando o resultado chegou, minhas mãos tremiam. O exame confirmava que meu pai era realmente meu pai biológico, mas havia uma observação inesperada no relatório. Outro bebê com compatibilidade genética parcial havia nascido no mesmo hospital naquela madrugada. Aquilo significava que existia outra criança ligada àquela história. Uma criança que poderia explicar tudo ou destruir definitivamente a última versão da verdade que eu ainda tentava aceitar. Durante semanas, eu tentei entender quem era o homem mencionado na carta de Elisa. Aquela frase não saía da minha cabeça. Helena está com medo. O homem que a procura é perigoso. Quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que aquela parte da história parecia ter sido esquecida de propósito, como se alguém tivesse apagado esse detalhe para que ninguém fizesse perguntas demais. Comecei a procurar registros antigos, notícias, qualquer coisa que pudesse ligar o nome de Helena a alguma investigação. Passei horas em arquivos digitais, jornais antigos e relatórios públicos, até que finalmente encontrei algo que fez meu coração acelerar. Era um boletim policial, arquivado mais de 20 anos antes. O nome citado no relatório fez meu estômago gelar. Ricardo Brandão. Um empresário conhecido na época por seu crescimento rápido e misterioso. Mas o relatório também mencionava algo muito mais sombrio. Ricardo Brandão havia sido investigado por fraude financeira, lavagem de dinheiro e desaparecimento de testemunhas importantes em processos contra sua empresa. Helena aparecia no documento como ex-secretária dele. Segundo o relatório, ela havia desaparecido pouco depois de sair do emprego. A última informação registrada era que ela estava grávida. Meu coração começou a bater mais forte enquanto eu continuava lendo. Alguns trechos do relatório sugeriam que Helena havia descoberto algo comprometedor sobre os negócios de Ricardo Brandão, algo grande o suficiente para colocá-la em perigo. Foi então que percebi algo que nunca tinha considerado antes. Talvez Helena não estivesse apenas escondida. Talvez ela estivesse fugindo de alguém poderoso, fugindo do próprio pai do bebê que carregava. A carta de Elisa agora fazia muito mais sentido. O homem que a procura é perigoso. Se Helena realmente estivesse fugindo de Ricardo Brandão, então aquele homem poderia ser meu pai biológico. A ideia fez um frio percorrer minha espinha. Crescer acreditando em uma família já era difícil o suficiente depois de descobrir tantas mentiras, mas imaginar que meu verdadeiro pai poderia ser alguém ligado a crimes e desaparecimentos era ainda mais perturbador. Continuei investigando e descobri algo ainda mais estranho. Depois daquela época, o nome de Ricardo Brandão praticamente desapareceu das notícias. Nenhuma condenação, nenhuma prisão, nenhuma explicação clara. Era como se ele simplesmente tivesse sumido do radar público, ou como se alguém tivesse garantido que seu nome fosse esquecido. Fechei o computador com as mãos tremendo. Se eu fosse realmente filha de Helena, então existia a possibilidade de que aquele homem perigoso tivesse passado anos procurando pelo bebê que desapareceu naquela noite, procurando por mim, e naquele momento percebi algo ainda mais assustador. Talvez a ligação misteriosa que eu havia recebido meses antes não fosse coincidência. Talvez alguém finalmente tivesse encontrado o bebê que desapareceu naquela madrugada. Talvez alguém estivesse observando minha vida há muito mais tempo do que eu imaginava. E se isso fosse verdade, então a história da minha família não era apenas sobre segredos, era também sobre fuga, sobre pessoas que fizeram de tudo para esconder uma criança do homem errado.
e talvez sobre um homem que nunca desistiu de encontrá-la. Antes de morrer, minha mãe de criação revelou algo perturbador. Eu voltei para dentro da casa, disse ela com a voz fraca, como se cada palavra custasse um pedaço de sua força. O quarto estava silencioso e o som do monitor ao lado da cama parecia marcar cada segundo daquela confissão tardia. Meu coração apertou no peito. Por quê? Perguntei, quase com medo da resposta. Ela fechou os olhos por um momento, respirou profundo e então respondeu: porque eu vi outro bebê chorando. Meu corpo inteiro ficou tenso. Outro bebê? Repeti, tentando entender o que aquilo significava. Ela assentiu lentamente e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto cansado. Quando o incêndio começou, eu consegui sair pela porta das costas, mas então ouvi aquele choro vindo de dentro da casa. A imagem se formou na minha mente. Fumaça espessa, chamas subindo pelas paredes, madeira estalando. Mesmo assim, ela voltou. Eu corri pelo corredor, continuou ela. Encontrei o quarto das crianças. Minha respiração ficou pesada. Havia 2 berços. 2. O silêncio que tomou conta do quarto parecia esmagar o ar. Continuei a cada passo como se cada espaço fosse cheio de memórias. Mas o fogo estava se espalhando rápido demais. Ela disse: a fumaça era tão forte que eu quase não conseguia enxergar. Ela apertou minha mão com força. Eu só consegui pegar um deles antes que tudo desabasse. Minha voz saiu quase como um sussurro. Então, o que aconteceu com o outro bebê? Ela começou a chorar dessa vez, com um peso que parecia carregado por décadas. Eu tentei voltar, mas já era tarde demais. Naquele instante, senti algo dentro de mim se quebrar novamente. Durante anos, eu acreditava que o mistério da minha vida era descobrir quem eram meus pais verdadeiros. Mas agora, outra pergunta surgia, ainda mais assustadora. Se havia 2 bebês naquele quarto, qual deles eu era? E então, um pensamento ainda mais perturbador surgiu. Talvez o bebê que meu pai salvou não fosse eu. Talvez o bebê que minha mãe tentou salvar também não fosse eu. Talvez o bebê que sobreviveu naquela noite tenha sido levado por outra pessoa em meio ao caos e à fumaça. Talvez alguém tenha saído daquela casa com uma criança nos braços, sem que ninguém jamais soubesse. Minha mãe apertou minha mão novamente e disse algo que gelou meu sangue. Às vezes eu penso naquele choro que ficou para trás. Ela respirou com dificuldade antes de terminar a frase. Porque ele não parou quando eu saí da casa. Meu coração disparou. Isso significava apenas uma coisa. Talvez o outro bebê não tenha morrido naquela noite. Talvez ele tenha sobrevivido de alguma forma. E se isso fosse verdade, então existe alguém em algum lugar que conhece a verdade completa sobre o incêndio. Alguém que cresceu longe daquela tragédia. Alguém que pode aparecer um dia e revelar qual de nós realmente pertence àquela história. E qual de nós viveu uma vida que nunca deveria ter sido sua. Meses depois, recebi um envelope do hospital onde nasci. Dentro havia um relatório arquivado por engano durante décadas. Na noite do incêndio, não havia 2 bebês na casa. Havia 3. Um enfermeiro havia levado um bebê recém-nascido para Elisa naquela madrugada, mas o nome da mãe daquele bebê não era Helena, nem Elisa. Quando eu li o nome, meu coração parou. Marina, o nome da mulher que me criou. O relatório explicava que Marina havia dado à luz secretamente naquela noite, mas o bebê nasceu sem vida. Desesperada, ela pediu ajuda a Elisa. Então Elisa tomou uma decisão impossível. Ela entregou um dos bebês vivos para Marina sair daquela casa, acreditando que sua filha tinha sobrevivido. O relatório terminou com uma frase que mudou tudo.
A identidade real do bebê entregue a Marina nunca foi confirmada. Naquele instante entendi algo devastador. Talvez eu não fosse filha de Elisa. Talvez eu não fosse filha de Helena. Talvez eu não tivesse ligação de sangue com aquela família. Talvez eu fosse o terceiro bebê. Um bebê que ninguém estava procurando. Durante anos achei que minha história era descobrir quem eram meus pais. Mas a verdade era muito mais estranha. Minha história nunca foi sobre descobrir de onde eu vim. Foi sobre perceber que uma vida inteira pode nascer de um único momento de caos. Durante anos vivi uma mentira sem saber, mas agora eu era a única pessoa que podia decidir quem eu realmente seria.